Mas vamos lá. Vamos em frente, que tem muito assunto para conversar com ele, nosso camarada João Cláudio Pitillo. Oi, como está você? Meu camarada, tudo bem? Estou aqui firme, ao pé do canhão. Bom dia a todos Bom aí. dia. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, é um prazer gigante. Estava observando o que você estava falando aí sobre a questão do universo do trabalho, Mauro, no contexto brasileiro, que pese a fraqueza, a vacilação e a frouxidão do governo Lula para enfrentar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma do ensino médio. Porque a contra-reforma do ensino médio feita pelo Camilo é vergonhosa. Ela continua preterindo o curso de História, Sociologia e Filosofia e tirou o espanhol, que veio para a grade curricular no governo Sarney, do acordo com o Mercosul. O Sarney conseguia ter uma visão estratégica com relação ao idioma espanhol, que esse governo aí não tem. Só para finalizar sobre esse assunto, pior, acho que a cereja do bolo é a adesão do governo Lula ao processo de uberização do mundo do trabalho. Uhum. Se o Lula se desse o trabalho, o Lula que foi um trabalhador de carteira assinada, CLT, é uma pessoa que se aposentou porque sofreu um acidente de trabalho. Na época, o metalúrgico tinha um salário, digamos, de mediano a alto, porque era uma mão de obra técnica qualificada naquele momento, e o presidente Lula se aposentou com um mínimo de dignidade por causa da Previdência Social. Se ele lesse o que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o setor da ONU para o mundo do trabalho, fala do avanço da uberização atrelado à desindustrialização dos países do sul global, do antigo terceiro mundo, se ele desse uma lidinha nisso, talvez ajudasse ele a fazer uma profunda reflexão do papel que o governo Lula III joga nesse sentido. O governo Lula III, e aí eu, obviamente, que tem os setores do PT que não pensam assim, e por isso são até escanteados das decisões, são marginalizados dentro do partido, mas esse setor da antiga articulação do PT, ela sempre teve ódio do trabalhismo, sempre teve raiva da CLT, nunca entendeu a Revolução de 30, não queria saber, não sabia, não queria saber e tinha raiva de quem sabia sobre o período Vargas. Porque o que eu vou dizer aqui, Mauro, é o seguinte: o projeto industrializante do Vargas e as reformas de base do presidente João Goulart continuam anos-luz na frente de tudo que o PT fez desde que ele tomou posse em 2003. E eu reconheço uma série de avanços no campo social, político, que o PT fez, é inegável em várias áreas, questão do combate à fome, isso tudo a gente não pode negar. Mas tudo isso, sem socialismo, é nada. É nada, é isso aí. É isso aí. Camarada Pitillo, que notícias você nos traz sobre o Guerra Patriótica? Como está a situação do Pois seu é, canal? Mauro, me chateia você ver o meu caso caiu com uma juíza que ela não se importou, que é um professor morador do subúrbio carioca, lutando contra uma das maiores, quiçá a maior multinacional do mundo. E na vez dela simplesmente deferir a liminar, porque é a briga de Davi contra Golias, e ela tinha a oportunidade de ser a funda desse Davi. Ela abriu para uma manifestação do Google, do YouTube. O que ela deu foi o direito deles se pronunciarem. Mas o que ela quer ouvir? Ela poderia ouvi-los e mandar que eles restituíssem o canal Claro. enquanto eles se pronunciaram. Não, ela não acatou a liminar e mandou eles se pronunciarem. Eles demoraram 3 semanas, perdão, eles demoraram 2 semanas para se pronunciar.
Quando se pronunciaram, sabe o que eles falaram? Ah, Pediram mais 10 dias de prazo. 10 dias que eles pedem são 10 dias úteis, que viram 2 semanas. Só que eles pediram 10 dias e ela ainda não analisou o pedido deles, que muito provavelmente ela vai deferir. Então, os 10 dias de prazo deles só vão contar quando ela olhar a comunicação deles nos autos, pedindo ainda mais 10 dias. Ou seja, todo esse tempo do processo, que já tem uma semana, já tem um mês e uma semana que o canal foi banido, e a hora que ela analisar isso, eles ainda ganham mais 10 dias úteis. Aonde que isso vai chegar? Isso vai chegar no recesso da Justiça, dia 20 de dezembro. E aí o meu caso, que era algo simples, que podia ser resolvido em uma semana, 10 dias, que é uma liminar, vai se arrastar para 2, 3 meses, até essa senhora entender que o meu direito é líquido e certo, principalmente no que tange a devolver todos os meus vídeos, que são meus. sim. Toda a minha produção científica que está armazenada. Porque se eu já tivesse acesso aos meus vídeos, eu poderia criar um outro canal, poderia ir para outro canto, mas nem isso ainda ela conseguiu deferir. Cara, Claro que o meu impressionante. caso é ganho, claro que o meu caso é ganho, tem respaldo na lei, tem jurisprudência, mas infelizmente o judiciário fluminense adotou o caminho mais longo, que é me punir, que é me triturar. Porque o meu canal monetizado eu não recebo e não vendo meus livros. E o que é pior, que é para mim ainda mais torturante. Eu ia lançar um livro novo agora em dezembro e já paguei metade do valor à editora. E não tenho dinheiro para pagar a outra metade, e mesmo que eu tenha dinheiro e pague, vou fazer o que com os livros, Mauro? Vou lançar onde? Sim. Entendeu? Então, tudo isso, obviamente, vai ser discutido ao longo do processo. Que tudo isso que eu estou falando eu tenho prova, tem nota fiscal do livro, tem o livro, tem tudo isso. Mas coisas que poderiam ser resolvidas Cara, rapidamente e chocante. a falta de sensibilidade do judiciário, entender o seguinte: porra, esse nacional, esse cidadão brasileiro, luta contra uma multinacional. O meu martelo tem que bater imediatamente em favor desse cidadão. Uhum. Cara, impressionante, meu. Ah, impressionante essa coisa. Como cada dia mais, e nós temos tematizado isso aqui, né, Pitilo? Como o poder judiciário, que em determinados momentos representou um certo contrapoder, né, hoje está completamente vassalo dessa burguesia financeira, desse grande capital. Chocante, é impressionante isso. Sabe o que é isso? A promiscuidade do judiciário, ela começou no ingresso à carreira, no sistema de ingresso à carreira. O concurso público para o judiciário é extremamente promíscuo. Ele Uhum. cada vez mais está ligado às famílias. A carreira no judiciário, ela é tão saborosa, ela é tão cheia de lucratividade, É. que isso vai passando de pai para filho, de tio para sobrinha, de avô para neto. Se você entra no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, é só você pegar os sobrenomes. Uhum. São os mesmos. E eles vão até o STF, porque a filha do Fux é desembargadora aqui no Rio de Janeiro e por aí vai. Pega a família de todo mundo do STF, pelo menos nos últimos 20 anos, que você vai vendo que faz uma escadinha. O Collor de Mello indicou para o STF o primo dele, o Marco Aurélio Mello, tem até o mesmo sobrenome, entendeu? Tem até o mesmo sobrenome. Então, o ingresso na carreira do judiciário ele é extremamente promíscuo. Tem duas áreas, Mauro, que é de extrema promiscuidade o ingresso na carreira pública e se tornou um aparelho da direita mais acentuada ainda, que é, um, o judiciário e, dois, o concurso de professor universitário público. São carreiras que se tornaram recreio, se tornaram reservas de mercado da direita. Você chega na universidade pública, os professores de esquerda e progressistas são minoria em todos os cursos, até no de humanos.
até no de humanas. Eu sei porque eu já passei por 3 universidades públicas e sou pesquisador de uma delas. Então, o ambiente, essa coisa de que a universidade é de esquerda, o ambiente é plural, quem promove isso é o alunado, Uhum. é o corpo discente, não é o corpo docente, não. O que faz a universidade respirar são os técnicos administrativos e os alunos. Porque se dependesse do conjunto dos professores, é terrível. A mesma coisa o judiciário. A mesma coisa o judiciário. E o judiciário ainda tem um agravante. Por mais que a gente tenha críticas acentuadas ao legislativo e ao executivo, eles passaram por uma pseudo-democratização pós-ditadura. O judiciário não. Uhum. O judiciário se mantém desde o Estado Novo com a mesma estrutura. É a mesma estrutura do Estado Novo. Camarada, camarada. É isso aí. Sem revolução, esse país não vai para lugar nenhum. Bom, vamos entrar nos nossos 2 pontos de agenda. Separei para hoje para conversar contigo. Vamos começar aqui pertinho. Tá ali, ó, tá naquele mapa lá, ó, nesse mapa que está atrás dele aqui, né? Ali no alto, depois ali na fronteira do Brasil, lá na fronteira norte, que é Venezuela. Esta manhã, Pitilo, uma revelação chocante. Só não foi manchete nossa aqui, porque já estava de manhã e já estava começando o programa. Mas o Joesley Batista, que é um dos braços direitos do presidente Lula, né? Tem trânsito aberto lá no Palácio do Planalto. Ele viajou dia 23 de novembro, um domingo, hein? Tirou o domingão para ir até Caracas para forçar o Maduro a renunciar, atuando como um embaixador informal de Trump e de Lula em cima do Maduro. Cara, inclusive assim, eu no começo estava achando que era fake news. Começo a achar que essa pressão para a renúncia do Maduro não é fake news, não. É uma operação em larga escala envolvendo cada vez mais gente da direita continental aqui. Como é que está o cenário venezuelano? O cenário venezuelano é de muita tranquilidade. Eu falo com muitas pessoas na Venezuela diariamente. E ontem até eu participei na TVT, lá com a Zenha, com o pessoal, para falar do cenário venezuelano. Primeiro, reina muita tranquilidade no país. Muita tranquilidade. Dois, existe uma unidade em torno do presidente Maduro de todos os estamentos da sociedade que estão envolvidos com a Revolução Bolivariana. Até a presente data, não existe cisões nas Forças Armadas a nível de golpe de Estado, quartelada, trai o Maduro, não existe isso. Os movimentos sociais, até mesmo aqueles que têm críticas ao Maduro, se uniram em torno dele porque compreenderam que a conjuntura é de unidade contra o imperialismo. Então, o tiro estadunidense, que era criar um movimento de terror psicológico dentro da sociedade venezuelana, para criar uma cisão, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A ideia, o outro plano, de forçar setores das Forças Armadas a engendrarem um golpe, uma captura do Maduro, seduzidos pela aquela quantia enorme de prêmio pela cabeça do Maduro, também não aconteceu. O que aconteceu até o momento na sociedade venezuelana é muita repulsa, uma unidade em torno do governo, e é óbvio que essa guerra psicológica ela já promove estragos. Por quê? A Venezuela havia se preparado para voltar ao cenário do turismo internacional. Inclusive, vários voos, inclusive da Gol, haviam voltado para a Venezuela. E agora, com esse terror que o Trump botou, porque ele não fechou o espaço aéreo, ele só falou, considera fechado o espaço aéreo. E aí as companhias arregaram com relação a isso. Mas eu só quero dizer que as companhias aéreas de Cuba, e russas e chinesas continuam voando normalmente para a Da Colômbia Venezuela. e do Não México está, também, né? do México também. Isso, ninguém se abalou com isso, porque sabe que isso é uma bravata. Alguém acredita que o Trump vai mandar abater um avião de passageiros chegando na Venezuela? Isso é uma bravata.
E o Maduro, inclusive, parece que o governo venezuelano vai cancelar a concessão da Gol, porque a Gol é, entrou nessa, de cancelar os seus voos para a Cancelou Venezuela. já. É, Cancelou. Cancelou ontem. já cancelou. Então, bem feito para a Gol. Perde a gente. A gente perde porque eu estava planejando ir à Venezuela, agora em janeiro, e o meu destino era Venezuela e Nicarágua. Infelizmente, agora não tem como ir. Né? Mas a gente vai dar outro jeito. Então, o cenário na Venezuela é de muita tranquilidade. A Rússia tem mandado armamento na medida do possível, a China também mandou armamentos na medida do possível, mas às vezes as pessoas, eu recebo muito essa reclamação, as pessoas acham que armas antiaéreas elas conseguem ser fabricadas como você fabrica uma camisa. Não é assim. E por mais que você fabrique armas antiaéreas, você precisa de todo um aparato técnico e a formação de uma estratégia de uso desse material. Então não adianta. Primeiro que a Rússia não tem como fornecer todo esse material para proteger a Venezuela, porque ela precisa se proteger dos ataques ucranianos. A China também produz isso em uma quantia considerável, mas a China tem reformulado a sua defesa, então ela tem mandado isso também de maneira limitada. E outra coisa, lanterna na mão de cego não faz efeito. Você tem que treinar as pessoas para isso. Não adianta eu pegar uma bateria antiaérea, um Pantsir, um Book, botar aqui em casa e falar, pronto, a casa está protegida. Eu não sei, eu tenho que treinar a operação disso. Né? Então, a Venezuela, ela militarmente, a nível estratégico, ela não tem condição ainda de se defender dos Estados Unidos. Um ataque missilístico dos Estados Unidos, com todo o seu poderio, poderia ser devastador para a Venezuela, porque ela não tem esse armamento. E mesmo que ela queira comprar esse armamento, você não consegue ter. A OTAN não vai vender isso. Nenhum país da OTAN que fabrica vai vender isso. Quem pode vender é Rússia e China, e eles têm enviado, na medida do possível, esse armamento. Mas a Rússia não consegue produzir e entregar, porque ela hoje precisa para a defesa do seu território. Cada vez mais ela precisa se guarnecer desses ataques de drones ucranianos. E a China também. Ela está remodelando todas as suas fronteiras, principalmente nas áreas sul e sudeste, onde ela guarda um conflito no futuro próximo. Então, a Venezuela tem ciência de que uma invasão por terra não vai acontecer, os Estados Unidos não têm condição, o custo dessa guerra por terra seria altíssimo para os Estados Unidos, seria uma mistura de Afeganistão com Vietnã, pincelada com o Iraque. E o Maduro não é Saddam Hussein. O Maduro não é Noriega. O Maduro é uma pessoa que é um líder popular. E a Venezuela, ela não tem o desgaste que o Iraque tinha. O Iraque era um país completamente destroçado quanto da invasão em 2003. Era um país destroçado e desunido, coisa que não acontece na Venezuela. Então, o que nós damos é que existe janelas de oportunidade. E as janelas de ataque à Venezuela, eles estão se encerrando. Por quê? Os Estados Unidos não vai fazer uma operação durante Natal e Ano Novo. Isso não vai acontecer. 2, eu tenho informações de que parte das negociações russas com os representantes estadunidenses tem uma orelha de pauta que é também a Venezuela. E os russos têm colocado isso na mesa, junto no pacote Ucrânia, que a Venezuela não pode ser atacada, não pode ser atacada. E é óbvio, se o Trump quisesse atacar definitivamente a Venezuela, ele já teria feito, porque ele tem arma, tem poder, e nós estamos vendo que ele está matando barquinhos com pescadores no Caribe. Ninguém que vai invadir um país toma uma medida dessa. Ficar matando barquinho com pescador e usando um canhão para matar mosca. Então, internamente, o cenário não é favorável para o Trump atracar a Venezuela. As últimas pesquisas falam de mais de 70% de opinião contrária. E o Trump vem amargando um declínio na sua popularidade. O ano virando, as primárias
para a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos já estão batendo na chapa. A discussão nos Estados Unidos a partir de 1 de janeiro é a eleição no final do ano para o parlamento. E a tendência é que os democratas retomem o poder na Câmara de Representantes Federal, né? Que seria a Câmara de Deputados Federais. A ataque à Venezuela tem críticas até dentro do setor republicano, que não concorda com isso. Então, para além da propaganda e da pressão, existe a ausência de uma oposição ativa na Venezuela para respaldar esses ataques e uma ausência de respaldo na opinião pública nos Estados Unidos, não só entre os democratas, mas também entre os republicanos. Então, o cenário por Trump não é muito favorável a nível político e social para esse ataque. Como é que você vê a relevância da Maria Corina? Zero. Ela é só um espectro, ela é mais um garoto de recado dos Estados Unidos, como todos os outros. Você vai lembrar, né, a turma mais nova aí, quem não viu aquele documentário, A Revolução Não Será Televisionada, eu aconselho que a turma veja esse documentário. Esse documentário ele tem uma segunda parte importante, que se chama Puente Laguno, Ponte Laguno. Então, quem assistir a Revolução Não Vai Ser Televisionado, tenta assistir o Puente Laguno, que eles se completam. Você vai ver ali como aparece uma série de membros da elite venezuelana tomando poder naquele dia, e depois que a coisa vira, eles fogem, todos eles, para os Estados Unidos. Então, nenhum deles tem respaldo popular. Você vê que não há luta política na Venezuela para respaldar essas figuras. Diferente aqui no Brasil. O Bolsonaro ele tem respaldo popular. É inegável que você tem uma parcela significativa da população brasileira que gosta do Bolsonaro, inclusive pobres, gente humilde, que gosta do Bolsonaro e que teve por muitas vezes na rua defendendo o Bolsonaro. Mas há uma ausência disso para os candidatos de direita na Venezuela. Eles são figuras impopulares. Eles são só espectros. Eles são figuras midiáticas, só isso, produzidas pelos Estados Unidos. É só você ver onde foi parar Leopoldo Lopes. Hoje ele tem mandato de prisão nos Estados Unidos. Guaidó. Cadê essas figuras? Todas essas figuras estão imersas em corrupção e não têm respaldo social. O que há é o seguinte: tem um setor, né, da população, cerca de 20% da população, que é contra o Maduro, e eles são em favor de qualquer um que seja contra o Maduro. Então, cerca de 20%, ele vai trocando de candidato conforme eles vão sendo fabricados em Miami. Agora, respaldo popular, nenhum deles tem. Nenhum deles tem, nem nunca tiveram. Sabe que ontem tive aqui no Piauí um almoço, mando um abração para ele, com o mestre Manuel Domingos, né, um dos que abriram esse terreno, né, de estudos sobre a questão militar no Brasil, um dos mais relevantes, né, estudiosos do tema militar. E aí perguntei para ele, sabe, João Pitilo, querido, e os militares brasileiros em relação à Venezuela, né? Porque vai que tem alguma coisa lá, né, que seja bombardeio, qualquer coisa, você vai ter uma pressão sobre a fronteira aqui de gente querendo vir para o Brasil, evidente, né? Falou, Mauro, o sonho dos militares brasileiros é guerrear com a Venezuela. Desde sempre é o sonho deles. E, Mauro, um dia você tem que trazer aqui no Farol Brasil, você tem que fazer uma live aqui de umas 3 horas. Você traga o Carlos Fico e o Francisco Carlos para falar de Forças Armadas Brasileiras. O Fico é um grande estudioso e o Chico deu aula em todas as academias militares, inclusive é professor emérito da ECM, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E o Chico, sempre um homem de esquerda, nunca negou isso, por onde passou. E os relatos do Chico e do Carlos Fico sobre as Forças Armadas Brasileiras atualmente odeiam a Venezuela, não têm o menor traço de nacionalismo, não compreendem o imperialismo, e essa frase é minha. O sonho do militar brasileiro é servir cafezinho no Pentágono.
O sonho do militar brasileiro é servir cafezinho no Pentágono. Você pode ver que uma parcela significativa deles se adequou ao Bolsonaro. Serviu acoelhado, frouxo, Uhum. fraco e vacilante. Claro que você tem exceções, mas aonde que começa isso? Na formação, entendeu? Na formação deles. As academias são muito ruins. Mauro, se eu contar o que eu já passei dentro das unidades militares de ensino, quando vou apresentar trabalho, quando tenho debate, é uma coisa medonha. Olha, um dia eu fui apresentar um trabalho, isso foi em 2019, na Semana de História da ESG, Escola Superior, não, da ICEM, Uhum. foi da ICEM. E o meu trabalho foi sobre os grupos de combate em Stalingrado, porque em Stalingrado você tinha as unidades de combate, unidade de assalto, que era uma unidade específica do Exército Vermelho, de pequenas operações. E aqui no Brasil, eu acho que eu sou a única pessoa que estudei isso, ninguém nem conhece isso aqui no Brasil. E eu fui apresentar um trabalho sobre essas unidades, como é que elas operavam. E na plateia estava lotado de almirantes, brigadeiros, generais, coronéis, aquela turma toda lá, com aquelas roupas pomposas. E eu comecei a dar minha aula lá, apresentei meu trabalho, inclusive falei de algumas armas. Eu vi que ficou aquele silêncio sepulcral, aqueles homens todos velhos, cheios de medalha, cabeça branca, ficaram me olhando assim. Quando eu terminei e agradeci, ninguém bateu palma, ninguém falou nada, e eu fiquei assim também naquele silêncio. Eu não sabia se eu andava, descia, voltava, o que eu fazia. Porque termina o trabalho, todo mundo bate palma, senta, o outro que. Pela primeira vez eu não sabia o que eu fazia. E aí o professor que me convidou, muito gente boa, o professor também da ESEM, um homem de esquerda, fantástico, mas já não está nem mais lá, que era professor contratado. Aí ele olhou para mim e falou assim, Pitilho, pode ir. Quando eu desci, um coronel parou, né? Falou para mim assim, cara, o que é isso aí que você apresentou? De onde que vieram essas informações? Aí eu falei assim, não, está aqui, o trabalho vai ser publicado, estou com as fontes aí. Aí o cara falou assim, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí daqui a pouco veio um outro e falou assim, não, eu nunca ouvi falar nisso. Teve um terceiro da aeronáutica que falou assim para mim, essas informações tu tira da onde? Eu falei, as fontes estão no trabalho. Daqui a pouco eu estava em pé, cercado por aquele bando de militares, uns incrédulos e outros não acreditando. Aí eu vi que era a miséria, era a ignorância daqueles homens, que não sabiam nada, mano. Comandantes militares que vão defender o país, que vão para a guerra, que vão fazer e acontecer. Eles não sabiam do que eu estava falando, de algo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, que eles não têm nem noção disso. E aí teve um que ainda me perguntou, eu falei de um determinado armamento que os soviéticos usaram, aí o cara perguntou, mas que arma é essa que eu nunca vi na minha vida? Eu mostrei assim no Google, mostrei para ele assim no telefone celular, eles pareciam que eles estavam olhando um ET, todo mundo ao redor do meu telefone olhando aquilo assim. Aí eu saí dali, cara, olha, eu saí dali constrangido. Pela primeira vez eu tive vergonha alheia daqueles homens, porque eles não sabiam nada. Eles não sabiam absolutamente nada. Então há uma miséria intelectual muito grande nas nossas academias militares, que elas formam militares de direita, com baixíssimo senso crítico, mas com muito orgulho dessa ignorância. Eles são extremamente vaidosos e orgulhosos de serem ignorantes. O polo de atração continua sendo os Estados Unidos, o paradigma é o mundo ocidental, eles vivem ou da Pax Romana ou da Pax Americana, são as Pax que eles têm na cabeça, e odeiam tudo aquilo que é diferente do padrão subdesenvolvimento barra dependência. Odeiam Cuba, odeiam Nicarágua, odeiam Venezuela, odeiam tudo quanto é movimento revolucionário, odeiam qualquer guerra que se faça contra o Ocidente coletivo, odeiam a Rússia. Odeiam a Rússia. Odeiam.
O ódio que eles têm à Rússia é visceral. Eles têm um ódio, odeiam a China. Você vê que, ano passado, eles iam fazer umas manobras militares aqui, um evento, e o Lula que obrigou a convidar os chineses, porque o comando do Exército não queria convidar os chineses. Esse ano os chineses vieram de novo, o segundo ano, por ordem direto do Lula. Senão eles não chamam nem os chineses. E fica imaginando esses generais brasileiros se achando maiores do que os chineses. Não tem munição, foi o próprio general que falou, né? Não tem munição para meia hora de guerra. Não tem munição para meia hora de guerra. Não tem munição meia hora de guerra. E são vaidosos com nada. O Exército Brasileiro não produz mais um carro de combate nacional. A gente não consegue mais produzir os nossos aviões. E eles são vaidosos, não sei porquê. São vaidosos com a compra de Heineken, com Viagra. É isso que deve ser. Porque você ter uma Força Armada Brasileira que não tem a vaidade de reestruturar a indústria militar brasileira, isso geraria emprego, você construir carro de combate, você construir canhões, você voltar a construir aqui navios a contendo, porque aqui se constrói submarino, mas sabe lá como a construção desses submarinos que vão saindo a conta-gota, não é nem um pentelho do que a gente precisa. Né? Então, como é que a gente não consegue ter um general, um almirante, um brigadeiro vaidoso que fala o seguinte, ó, vamos parar de comprar arma dos gringos. Nós precisamos fabricar o que é nosso. Só para finalizar essa questão dos militares, vou te contar uma rápida. Eu ia dar uma palestra na ESG, na Escola Superior de Guerra. Um amigo meu, professor, estava vendo isso. Logo no início da guerra da Ucrânia. Logo no início da guerra da Ucrânia. Eu preparei tudo, liguei para ele. Ele falou assim, João, porra, melou aqui. Por quê? Porque agora é um almirante que está comandando aqui e ele não quer nada de Rússia aqui na ESG, não. Eu falei, mas por quê, cara? Não, porque ele tem medo de ficar fazendo coisa de Rússia aqui e os americanos ficarem chateados. E aqui a gente tem aquele acordo com os Estados Unidos. O Brasil tem um acordo com os Estados Unidos que o Brasil recebe sucata militar. Coisas que os Estados Unidos não querem mais a nível militar, ele doa para os países amigos. Canhões, carro de combate, de coisa que não serve mais para eles. É material que está funcionando, entendeu? Não é material quebrado. Mas que para eles não tem mais sentido, está superado. E aí o Brasil recebe isso. E foi justamente no período que o Brasil estava recebendo uns canhões e uns carros de combate aí. E aí ele falou, não tem medo de desafiar os americanos e dar algum problema com isso. Ora, se uma palestra feita por mim, eu não sou ninguém, iria melar um acordo desse, né? Um acordo que é feito por cima, mas para tu ver o temor desse comandante, o cara que a gente vai entregar o comando para esse cara. Então, há uma frouxidão nas nossas Forças Armadas, que é a falta de visão estratégica para a região, no contexto da América Latina, questão da integração. 2, a posição do Brasil no mundo. Nós não temos uma prontidão de pensamento estratégico fora do padrão subserviente aos Estados Unidos. Então, o que os nossos militares pensam? São treinados a pensar. Não vão pensar nada. Os Estados Unidos pensam pela gente. As decisões que nós vamos tomar no Brasil são aquelas que vão ser tomadas na Casa Branca. Então, isso é colocado na cabeça do jovem aspirante até ele se tornar um general de 4 estrelas. Que o Brasil não decide nada e que o Brasil está dentro desse contexto sagrado pelos Estados Unidos. Ou seja, é doutrina Monroe puro. Doutrina Monroe puro. E o sonho, repito, dos militares brasileiros é servir cafezinho no Pentágono. Nesse contexto, o ódio é Venezuela. Claro. O ódio maior ainda era contra o Chaves, porque eles não admitiam que o Chaves era militar. O fato do Chaves ser um tenente-coronel paraquedista e de forças especiais, isso causava um ódio entre eles terrível.
Eles viam Maduro como um traidor. Ou seja, eles não conseguem nem saber a história de Abreu e Lima. Os militares brasileiros não conseguem, Mauro, chegar a Abreu e Lima. Eu não estou pedindo para eles chegarem a Lote, entendeu? Eu não estou pedindo para eles chegarem a Lamarca, não. Pelo menos leiam, conheçam a história de Abreu e Lima, porque Abreu e Lima sai daqui do Brasil para lutar com Bolívar e foi lugar-tenente de Bolívar. E acredite se quiser, toda a história que eu sei de Abreu e Lima foi a Venezuela que me mandou. Sim. Foi a Venezuela que revelou ao Brasil toda a história de Abreu e Lima. Lula me disse uma vez que quem falou que ele ficou sabendo da existência de Abreu e Lima por causa do Chaves. Por causa do Chaves. O Chaves é que apresentou para ele. E a refinaria lá em Recife, que ele teve lá ontem, o Lula, chama-se Abreu e Lima por sugestão do Chaves, que era para ser uma refinaria conjunta, né, da Petrobras com a petroleira venezuelana, né? Depois, com aquela confusão toda, não foi mais. Fala. Mauro, eu vou fazer uma revelação aqui. Faz. Inédita. Eu ainda não tinha contado isso para ninguém. Esse camarada aqui chama-se René Barrios, coronel da FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Ele é o diretor do Instituto Fidel Castro Ruz. Tá. É para ele que a gente vai lançar aquela vaquinha para comprar os equipamentos. Você falou disso Eu semana tenho uma passada. missão, eu vou organizar isso essa semana. Eu tenho uma missão dada por ele, que ele procurou aqui no Brasil e ninguém se interessou. Que é o seguinte: ele mexendo na documentação lá de Cuba, ele descobriu que nós temos um brasileiro, um militar, chamado René Catiardi, que lutou ao lado de José Martí e foi herói da libertação de Cuba. René Catiardi. Está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não, perdão. Henri Catiardi. René, o René aqui, ó. Ele me enviou a documentação do Henri Catiardi aqui e falou assim: João, tenta descobrir o que for possível no Brasil. Aqui, ó. Henri Catiardi. Eu estou com meus companheiros lá no Arquivo Nacional há um mês tentando buscar o máximo de informação de Henri Catiardi. Já sabemos que ele nasceu em 1873 aqui no Rio de Janeiro, é de uma família de franceses, todos militares, e que ele se voluntariou para lutar em Cuba, ao lado de Martí, contra os espanhóis. Que interessante, cara. Olha que coisa interessante, né? E o René já havia solicitado oficialmente às autoridades brasileiras sobre isso e nunca houve retorno. Quem está procurando isso sou eu e a equipe do Arquivo Nacional, que são meus amigos, que são funcionários do Arquivo Nacional. Agradecer meu querido camarada Joelto, que está comandando essas tropas lá para tentar conseguir a documentação, que até agora não acharam nada no Arquivo Nacional dele. E estão procurando aqueles fundos mais antigos. É uma pesquisa que demora, que nem tudo está digitalizado. Ou seja, nós temos vultos na história militar do Brasil importantíssimos. E os nossos militares refutam isso. Você vê a figura gigante do Apolônio de Carvalho, herói de três pátrias. Né? Um herói de três pátrias. Um homem que lutou contra o fascismo em 3 países. Morreu condecorado com a Legião de Honra da França. A maior honraria francesa tem Apolônio de Carvalho. Né? E essas figuras passam. Você vê que o nosso exército brasileiro ele não consegue mais reivindicar nem o tenentismo. Nem o tenentismo mais. O tenentismo é rejeitado pelo exército brasileiro.
Ah, eu vou te contar outra. O Exército Brasileiro odeia a FEB. A FEB é o maior calo do Exército Brasileiro. Nos últimos anos, eles passaram a comemorar a Segunda Guerra Mundial e a FEB porque foi uma pressão da sociedade para as Forças Armadas. Os pesquisadores universitários e pesquisadores amadores, eles, de tanto encher o saco do Exército, e a FEB, e a FEB, e a FEB, aí algumas unidades militares passaram a tratar a FEB. Mas é só dia 9, só dia 8, perdão, aqui é dia 8. Depois do dia 8 não vem encher saco com o negócio de FEB aqui, não. Uhum. Olha, aqui no mausoléu aqui do Rio de Janeiro, o coronel que comandava aqui o mausoléu, meu amigo, gente boa, ele cansou de me pedir ajuda, João, traz gente aqui para visitar o mausoléu, porque a gente não tem nenhuma interligação com as escolas, porque o certo era o Exército, a Marinha Sim. Aeronáutica trazer as escolas públicas o ano todo para conhecer o mausoléu, né, o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, que no aterro do Flamengo, aquilo fica às moscas. Ninguém vai lá ver nada. Entendeu? Então a FEB é um calo, porque a FEB, quando tu fala de FEB, tu tem que falar de Getúlio, tu tem que falar de luta contra o fascismo, tu Sim. tem que dizer que o Brasil se uniu à União Soviética. Mauro, até 5 anos atrás, aqui no Monumento às Pracinhas, tinham todas as bandeiras dos aliados, bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, todas. Não tremulava a bandeira da China nem da Rússia. Nunca tremulou. Nunca tremulou. Aí nós fizemos um abaixo-assinado, isso já deve ter uns 10 anos, para que a bandeira russa fosse colocada lá. Uhum. O Exército rejeitou peremptoriamente. Aí no governo Dilma, se eu não me engano, se eu estiver errado, a turma me corrige aí. Eu acho que o Jacques Wagner chegou a ser ministro da Defesa da Foi, Dilma, não foi? foi, foi, foi. O Jacques Wagner, o professor Francisco Carlos conversou com o Jacques Wagner. Falou: olha, essa questão russa é um absurdo. Aí o Jacques Wagner chamou os militares e falou assim: olha, a bandeira russa tem que tremular aí, rapaz. Primeiro, que foram eles que ganharam a guerra, e segundo, que são nossos amigos. Aí os militares não queriam de jeito nenhum, até que fizeram uma concessão. Ó, a bandeira russa vai poder tremular só no período da comemoração, dia 8. Depois a bandeira tira. Não fica permanente como dos outros países. Caceta. Quer a cereja do bolo? Vou te dar a cereja do bolo. Esse ano, esse coronel, meu amigo que comandava lá, já não é mais, é outro coronel. Dia 9, o Ocidente comemora dia 8 e a Rússia e os países da União Soviética comemoram dia 9, o dia da vitória. Isso. No dia 9, há uma tradição do cônsul da Rússia, aqui no Rio de Janeiro, seja quem for, colocar flores lá no monumento. Ó, no dia 9, a diplomacia russa vai no nosso monumento e homenageia os nossos soldados. Todo ano. E todo ano a gente participa disso. A gente, para fazer raiva, leva um monte de bandeira da União Soviética, né? A gente faz raiva nos russos de direita e faz raiva no exército brasileiro, né? A gente enche aquela parada lá com a bandeira da União Soviética, aí leva a bandeira de Cuba, a gente vai vestido de soldado do Exército Vermelho, leva a bandeira de tudo quanto é coisa para fuder com a vida dele lá. Eles passam raiva direto. Que esse ano nós temos uns companheiros aqui no Rio que fazem a reencenação histórica da FEB, que são os companheiros do Verde Oliva. Mas eles também se dedicam à memória do Exército Vermelho. Então, eles têm muita coisa original da guerra. Cantil, farda, bota, faca, tudo que o soldado do Exército Vermelho usou na guerra, esse grupo de pessoas coleciona, consegue comprar isso lá no leste europeu e colecionar. E aquilo que eles não conseguem comprar, eles reproduzem. Então, eles têm uma exposição itinerante sobre o Exército Vermelho fantástica, que ninguém no Brasil tem, nenhum museu no Brasil tem isso. Sim. Eles trazem
capacete, medalha, tudo do Exército Vermelho. Esse ano eles vieram falar comigo, João, porra, você que é amigo do cônsul, fala com o cônsul lá para pedir se a gente pode montar a exposição lá no mausoléu no dia 9, só no dia 9. Falei, porra, esse olha, claro que vai poder. Liguei para o cônsul, Sr. Petrov, por gentileza, lá com a turma lá do Exército. Ah, professor, maior prazer. Vou fazer aqui um ofício, o senhor me manda aí o que é, que eu vou fazer um ofício. Fez um ofício. O que o Exército falou? Não. Você acredita nisso, rapaz? O Exército negou você colocar uma exposição de objetos históricos da Segunda Guerra Mundial durante algumas horas do dia, para que as pessoas que fossem lá vissem esse material, né? Depois ia desmontar aquilo ia ser colocado numa área aberta, não ia interferir no museu que lá tem, não era nem para colocar na parte interna, era na parte externa, perto do estacionamento. O Exército negou, mano. Olha, eu fiquei tão puto que eu nem fui. Eu falei, Sr. Petrov, senhor me desculpe, eu sei que é uma homenagem russa também, mas eu estou com tanta raiva que eu não vou nem pisar aí. Eu não fui. Não fui porque é de uma deslealdade. A palavra é deslealdade muito grande das nossas Forças Armadas com relação à história do Brasil. Tu chega lá em Jaboatão dos Guararapes, tá aquela palhaçada lá. Aqui nasceu o Brasil, que eles falam que negros, índios e brancos se uniram para lutar contra os holandeses. Eles continuam cultuando essa mentira de que o Brasil nasceu em Guararapes para lutar contra os holandeses. Primeiro que não se lutou contra os holandeses, se lutou contra a Companhia das Índias Ocidentais. Dois, que aquela briga ali tinha muito mais a ver com o comércio envolvendo Correia de Sai Benevides e as empresas privadas portuguesas do que o Estado português. E o Brasil nem era Brasil, aquilo ali era uma briga para o comércio. E dizer que índio e os negros escravizados tomaram uma consciência de classe tal para fundar o Brasil, que lutaram contra os holandeses, faça-me um favor. Os relatos apontam que os holandeses tinham hora que tratavam melhor os índios e os nossos escravizados do que os próprios portugueses. Então, no final de contas, a gente descobriu que os índios e os negros eram sadomasoquistas. Iam mandar os holandeses para ser maltratados pelos portugueses. Então, o Exército alimenta isso. Sim. O Exército alimenta essa mentirada. A outra grande mentirada do Exército é esse conteúdo judaico-cristão dentro dos quartéis. Isso é assombroso. Isso é assombroso. Parece que eles estão prontos para marchar para a cruzada. Daqui a pouco tu vai chegar num quartel desse aí, o cara vai estar vestido lá de cruzado, de hospitalário, vai estar vestido disso. Porque é assombroso isso. O Exército brasileiro, ele ainda não conseguiu se desvencilhar do Império. Ele parece ainda o Exército do Império. E pior, quando vem com essa história de Exército de Caxias. Duque de Caxias foi o homem que reprimiu todos os movimentos sociais e populares que contestavam o Império. E esse homem é o paradigma. Como é que pode isso? Não, assim como a fundação do Exército Brasileiro Republicano, na República, é a fundação, é a celebração que eles fazem, é a celebração do massacre lá em Canudos. O Exército Brasileiro nasceu massacrando o povo brasileiro, lá em Canudos. Mauro, se você chegar aqui no Museu Conde de Linhares, o Museu Conde de Linhares aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, ele tem uma coleção de viaturas da Segunda Guerra Mundial, todas apodrecendo, virando ferrugem no sol e na chuva. Todas apodrecendo. Teve um dia desse que o telhado desabou em cima do carro-comando usado pelo Mascarenhas de Moraes na Itália. O Brasil tem umas ambulâncias inglesas aqui apodrecendo. Não há nenhum interesse em restaurar esses veículos fantásticos da história da FEB. Mas se tu entrar na parte dedicada a Canudos, tudo que foi usado em Canudos, inclusive o canhão Itwork 32, que foi o que arrasou Canudos, está lá brilhando, lindo,
Hum, hum. Entendeu? Então, quando entra no museu, o museu ele tem as mensagens intrínsecas e extrínsecas. Todos os museus do mundo têm isso. Quando tu chega numa das primeiras alas do museu, Conde de Linhares, está dedicada a Canudo e as armas que foram usadas em Canudo, está tudo lá, tudo bonito. E aquela célebre imagem do corpo do conselheiro violado. É isso. Então, esse exército ele não mudou nada. Não, É não uma mudou. pena que a gente não consiga falar de nacionalismo. Como é que não tem um general para falar o seguinte: olha, atacar a Venezuela não é certo, não, a gente não quer isso, não. Não pode ter isso, porque isso vai O, trazer consequências ruins para o Brasil. uhum. Até, porque imagina você destroçar a Venezuela e fazer o que fizeram com a Síria. Tem ideia do êxodo de venezuelanos para dentro do território do Brasil? Tu tem ideia esse armamento todo espalhado na mão de traficantes? Tu tem ideia o que vai virar aquela fronteira? Então, falta até visão para os militares brasileiros com relação a isso. O Mauro, essa questão da Venezuela, olha que coisa interessante. A ONU, não fui eu nem você, a ONU disse que a Venezuela, o governo Maduro, tem destaque no combate ao tráfico de drogas, que aquele tráfico de Uhum. drogas que fazia Colômbia, Venezuela, Europa e Estados Unidos, ele praticamente foi extinto. Praticamente foi extinto pelo governo venezuelano. Entendeu? Então, o governo brasileiro tinha que sentar lá e aprender, perguntar à Venezuela como é que eles conseguiram isso. Não, mas aí o presidente Lula vai dizer, ó, por favor, vá caçar brasileiros nos Estados Unidos. Ontem ele foi dizer isso, dizendo, vamos combater o narcotráfico. Não, é chocante. Ó, eu queria ainda falar de um assunto contigo, dois comentários aqui breves, e aí vamos falar do nosso último assunto fundamental. O Maber Music Pablo Soares Guitar, Horta Barbosa, fundamental na campanha do petróleo, o Paulo Pinheiro falando do Museu do Expedicionário em Curitiba, com uma coisa linda, as informações são dadas pelos seguranças que tudo sabem e se orgulham do local. Chega, vamos falar de um outro assunto agora, ainda que rapidamente, já que a gente se estendeu, uma conversa maravilhosa sobre o Exército, que é Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia, Rússia-Europa, Europa-Rússia. A Rússia, essa semana, a gente tinha conversado com o Ricardo Leães aqui, e ele falando, ó, a Rússia vai conquistar Pokrovsk, que é a conquista mais estratégica da guerra. E essa semana, 2 dias atrás, Moscou anunciou ter conquistado Pokrovsk. Vocês estão vendo ali no mapa, né? Do lado direito, são as áreas já controladas pelos russos que estão avançando para dentro da Ucrânia. A Rússia anunciou a conquista de Pokrovsk, a Ucrânia desmentiu. Disse que não. Por que é estratégico ali? Porque quem conquistar Pokrovsk vai ter o domínio ali dessa região do Donetsk e a partir dali de toda a Ucrânia. Conquistaram ou não conquistaram? E qual é o cenário da guerra nesse momento, Pitilo? Pokrovsk é 100% russa. 100% russa. É, a Pokrovsk é importante por dois motivos. Primeiro, era a última mina de carvão da Ucrânia. A Ucrânia perdeu a sua última mina de carvão. E segundo, que Pokrovsk coloca você direto na bacia do Don, né? E tu está a 2 passos do Dnieper. Quem controlar essa planície até o Dnieper, você praticamente estrangula Kharkiv e fica a 1 passo de Odessa. Uhum. Você toma o eixo central, que foi o eixo que Hitler percorreu, né, que fez a ligação Kiev-Minsk, e que era o que ele chamava de Lebensraum, espaço vital. Aí é uma área importante de grandes plantações, né, e é uma grande planície. Então você tem poucas defesas naturais para você usar a teu favor. Então, os Ou ucranianos vão seja, ter ali é bastante problema. super favorável a um avanço de um exército bem preparado. Ainda mais sem apoio aéreo, né? Os ucranianos não têm apoio aéreo. Como é que tu vai ficar em campo aberto lutando com os russos tendo predomínio do ar? Quem controla o ar controla a terra.
Então, é esse cenário favorável que faz com que a Rússia não aceite qualquer acordo de paz. Não pode ser qualquer acordo de paz. Porque um acordo de paz meia-bomba é o retorno da guerra. E a Rússia ela não vai perder a maior oportunidade de conquistar posições que lhe dê segurança para os próximos anos em troca de um acordo Mambembe. Porque ela fez o acordo Minsk 1 e 2 e foi traída nos dois acordos. Ela foi traída nos dois acordos. Eu publiquei um artigo, eu vou te enviar esse artigo e vou pedir, eu vou te enviar esse artigo agora e vou pedir depois, se você puder divulgar para a turma aí, que é, vou te mandar aqui agora. Manda. Que ele fala da origem do conflito na Ucrânia. A origem tudo desse conflito, e eu falo dos acordos que foram traídos. Como é a quantidade de vezes. O nome do artigo eu publiquei na revista Fórum e publiquei no 247 também. O consulado russo até pegou o meu artigo e colocou na sua página oficial. Eu recebi isso até ontem. Eu nem sabia. Aqui, estou te mandando agora. Estou te mandando Pegando o que eu aqui, já publiquei no coloco 247. no chat. Já peguei. A verdade sobre a entrada dos russos na Ucrânia. Esse artigo eu publiquei na revista Fórum e no 247 e está lá na página do consulado russo aqui do Rio de Janeiro. É um artigo. Ele tem 6 ou 7 laudas. Eu explico toda a origem do conflito. E essa origem do conflito, na atual condição, ela deu uma situação confortável para a Rússia. Porque a Rússia não pode confiar nesses acordos com a União Europeia, porque ela foi traída em todos. Ela fez 4 acordos. Acordo de Minsk 1 e 2, e os 2 acordos, um em 21, final de 2021, e um em fevereiro de 22, antes da guerra começar. 4 acordos. Ela foi traída nos 4. De 2014 a 2022, ele foi traído nos 4 acordos. Ou seja, se você levar em consideração 4 acordos em 8 anos, a Rússia foi fazendo um acordo a cada 2 anos e sendo traída em todos eles. Não vai aceitar uma paz que permita que a Ucrânia continue com posições vantajosas para, num futuro próximo, se rearmar e atacar a Rússia de novo. Porque quando eu digo atacar a Rússia de novo, é que Lugansk e Donetsk estava sob fogo pesado dias antes da entrada da Rússia na região. E o acordo é que essas regiões tivessem autonomia. Elas não eram independentes, elas só teriam autonomia, elas continuariam ucranianas, mas elas teriam autonomia. E o Zelensky rompeu isso e mandou atacar. E os russos, ele entra, né? Dia 22 de fevereiro de 2022, na Ucrânia, para defender essas 2 áreas. Se essas áreas não tivessem sob ataque, a Rússia não teria entrado ali. E agora, qual é a moral que essa turma que traiu os 4 acordos tem para exigir que o Putin assine uma paz, se ele agora está numa posição favorável? A equação é: aonde que eu ganho mais? Assinando uma paz agora ou continuar atacando? A realidade mostra que a continuidade do ataque é muito mais vantajosa. A Rússia está vencendo a guerra, faz uma guerra em conta-gotas, com um cálculo de perdas que é o menor possível, gasta pouco em material bélico, porque a capacidade dos ucranianos de destruir em larga escala é pequena. Os ucranianos não têm praticamente uso de aviação, então você não consegue predomínio do céu. A Rússia não está tendo despesa. Uma coisa que é muito cara na guerra é a questão de aviões e helicópteros, isso praticamente não está sendo abatido. Então, a guerra é relativamente barata para a Rússia nesse sentido. A Rússia não precisa de mercenários, a Rússia não precisa comprar armamento de ninguém. Então, ela é dona da guerra. A guerra foi nacionalizada nesse sentido e vai seguir.
todas essas regiões que a Rússia ocupa são regiões de russos étnicos, ou seja, ela tem respaldo social quando ela chega nos lugares, a guerra é favorável. E no momento de crise profunda, crise política profunda na Ucrânia, em que o segundo homem do governo ucraniano, que é o chefe de gabinete do Zelensky, poderosíssimo, o Andrei Yermak, acabou de ser demitido. Ele era considerado aquele homem por trás de Zelensky, né? Quem de fato É o comandava homem da mala. e Esse é o um homem da grande mala. escândalo de corrupção. Né, num grande escândalo de corrupção, que Zelensky foi obrigado a abrir mão daquele que era o seu principal articulador nas sombras e que comprava todo mundo e tal. Né? Isso está uma crise política profunda ali, né, no governo Zelensky. Agora, eu fiquei surpreso com a autoconfiança e a ousadia do Putin, que essa semana deu essa declaração aqui. Se a Europa quiser guerra, estamos prontos. Eu falei, uau, o cara tá ousado. O que é essa declaração? Qual o significado dela no contexto, né, nesse momento da guerra com a Ucrânia? Mauro, a Europa não quer paz. A Europa sabota a paz. A Rússia busca uma paz, mas uma paz de compromisso, uma paz que lhe dê segurança. A Europa, ela quer continuar usando a guerra porque ela imagina desgastar a Rússia, comprometer a Rússia economicamente. E veja, essa Europa liberal, ela é inimiga do Trump também. A guerra também desgasta o Trump, porque o Trump prometeu para o seu povo que ia acabar com a guerra em 3 dias. Então a guerra ela é uma grande armadilha contra a Rússia e uma armadilha contra o Trump também. Os liberais europeus eles acreditam voltar a ter uma proeminência no cenário internacional a partir de uma guerra que vai desgastar Rússia e Estados Unidos. E aí eles acreditam que esse polo europeu ressurja no cenário internacional como um player. Porque o que o Trump fez foi colocar a Europa como elemento de terceira categoria. Porque o Trump ele humilhou todos os europeus, praticamente os ignorou, obrigou que eles pagassem mais por armamento na OTAN. E o único acordo, assim, digamos que é o único acordo vantajoso, ele foi ter em particular com a Inglaterra, que está fora do Brexit. Né? Não podemos esquecer que o Trump foi um dos articuladores do Brexit. Sim. Ele e o Boris Johnson. Partiu do Trump. O Trump foi um dos caras que mais falava isso nos Estados Unidos. Então, essa Europa, ela acredita que pode fazer guerra contra o Putin. Só que ela, para fazer guerra contra a Rússia, ela tem que criar o fantasma da Rússia malvada que vai invadir a Europa, para justificar esses gastos militares para a sua população. Você vê que a Itália já correu fora disso. Aquele projeto de rearmamento europeu, a Itália disse ontem que está fora. Debaixo de manifestações quase que sem precedentes na Itália, né? Greve, passeatas, tal. Pois é, greve, a Itália está parcialmente parada. Quase todos os sindicatos tiraram aquela assinatura da greve unificada. E a crise é grande. A crise é tão grande na sociedade italiana que eles agora estão preparando um pacote para chamar italianos, quem tem cidadania italiana, que mora em outros países, Argentina, Brasil, para poder ir trabalhar lá. Porque é um país de velhos, né? E a juventude está imigrando, a juventude quer ir para a França, quer ir para a Inglaterra, quer ir para a Suíça, não quer ficar na Itália. E a madame fascista percebeu isso. Ela falou, pô, tô num navio ingovernável. Ingovernável. E isso também. Ô Mauro, eu já falei isso, o que me chama a atenção é que o realismo político na Europa está a cargo dos fascistas. Uhum. Isso que está me deixando chocado. É o Erdogan na Turquia, é o Orbán na Hungria, é essa senhora na Itália. Eles é que estão entendendo que a guerra que a Europa está fazendo contra a Rússia é um suicídio coletivo. O cara lá da Sérvia é um suicídio coletivo.
Porque os liberais estão dançando balé de sapato alto na beira do abismo. É isso que os liberais estão fazendo. E, com isso, há uma emergência dos setores fascistas daquela sociedade. A Europa, quando o Putin fala para a Europa, vocês podem se juntar todos e fazer a guerra comigo, Putin sabe que vence todos eles. A nível de arma convencional, a Europa não consegue mais produzir arma. Você vê que eles têm que comprar arma dos Estados Unidos. Nada que a Europa produz é bom. Os tanques europeus não são bons, os aviões europeus não são bons, os canhões europeus não são bons. E mais, a Europa vai juntar gente, a Europa não consegue fazer um exército de 500 mil homens. Uhum. Você vê que a Alemanha está criando agora o recrutamento obrigatório. A Alemanha está fazendo recrutamento, vai fazer recrutamento obrigatório. Porque não tem soldado. Não tem soldado. Ninguém quer ser militar mais lá. Uhum. E a Rússia não. A Rússia, por mais que ela tenha problema com a sua demografia, a Rússia estala o dedo, ela cria um exército de 1 milhão de homens. Ela é uma federação. Entendeu? Ela é uma Agora, federação, ela é um país multiétnico. Agora, aí, para encerrar, nós já passamos bastante do horário. Eu quero, por mim, ficava te ouvindo aqui mais 1 hora. Por que é que o governo Lula, por que é que cargas d'água o governo Lula faz a sua aposta de política externa exatamente nesses liberais europeus? Lula apresenta agora, diz que vai ter dia 12 de dezembro, não sei, parece que está entrando areia aí, mas vai fazer, segundo ele, o maior acordo comercial da história da humanidade, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ou seja, amarrando o bode brasileiro, né, no poste liberal europeu. Mauro, o acordo com a União Europeia é um acordo colonial. Colonial vai prejudicar muitos nossos pequenos e médios produtores. O Lula ele é seduzido pelo Macron, não sei o que passa no Lula com relação ao Macron. O Macron ele é uma espécie de Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei o que isso seduz o Lula. O Lula está apostando naquilo que está em decadência. A Europa está em decadência. O Lula tinha que estar apostando na CELAC. O Lula tinha que estar apostando em reformular o Mercosul. O Lula tinha que estar apostando em voltar o Brasil a ter uma relação com a África. O Lula tinha que pegar uma turma boa e mandar um para cada país na África e falar: meu irmão, organiza o mercado dessa turma aí, vamos estreitar o Atlântico, vamos criar pontes com todos os países da África. É isso que o Lula tinha que fazer. Mas eu não sei, olha, o Lula vê o BRICS apenas como oportunidade de comércio. Não consegue ver o BRICS para além disso. 2, a diplomacia brasileira, comandada pelo Mauro Vieira, é uma diplomacia morosa, muito morosa. E 3, o Lula acredita fugir da pressão estadunidense, está ligado à Europa. Ele acredita que a antítese à Casa Branca é Bruxelas. E aí, como o Lula vive acoelhado, ele não quer arrumar briga com ninguém, né? Ele quer fazer um omelete sem quebrar os ovos, aí ele não quer intensificar o comércio com a Rússia, ele não quer intensificar com o Irã, ele não quer intensificar com os países do sul global, porque medo de desagradar a direita. Como é que o Lula não tem um super comércio de acordo com a Venezuela? Cuba está lá cortando o pão que o diabo amassou, furacão, bloqueio. Como é que o Brasil ainda não chegou em Cuba e falou: meu irmão, vamos retomar o projeto do Porto de Mariel, eu vou criar aqui em Cuba um ponto de distribuição dos produtos brasileiros, da nova indústria brasileira. Como é que o Lula não tem acordos avançados com o México, rapaz? Pois é. Pega ali Cuba, fala: ó, Cuba vai ser a grande central de distribuição. China, tu vai criar aqui as tuas quinquilharias para toda a região aqui, nós vamos dourar a pílula. O Brasil vai ser parceiro nessas maquiladoras que tem na China, que tem no México. O Brasil é parceiro nessas maquiladoras. Nós vamos desenvolver aqui no Caribe um desenvolvimento e o beneficiamento dos produtos primários brasileiros para essa região. Está do lado do Canal do Panamá, tu para de vender matéria-prima in natura
para a Ásia, tu agrega valor a esses produtos que tu vai servir ao mercado no Caribe e tu vai servir via Canal do Panamá, Oceania e Ásia. Mas não, rapaz, não sei. Tem hora que eu acho que essas minhas propostas eu estou ficando maluco. Porque eu acho que eu estou maluco, eu acho que eu devo estar usando alguma droga nova, muito profunda, que às vezes eu me olho no espelho e falo assim, mas como é que eu, que não topei porra nenhuma, humilde professor do subúrbio carioca, consigo fazer um pouco dessa cognição e aqueles homens todos lá em Brasília, que dormem bem, comem bem, ganham bem há muitos anos, não conseguem pensar estrategicamente. Camarada, ó, é o seguinte, num governo revolucionário, e haverá um governo revolucionário do Brasil em algum momento, nós já temos o nosso ministro das Relações Exteriores, está aí, João Cláudio Pitilo, porra. Não pode que eu vou arrumar muita briga, eu vou arrumar mais inimizade do que amizade. Olha aqui, ó, antes da gente ir embora, eu peço essa tropa boa para não deixar de comprar meu livro aí, ó. Vamos lá. Me ajuda que eu tô no movimento dos 100 canal. Exército Vermelho na mira de Vargas, Aço Vermelho, os segredos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial e o livro do comandante supremo, Joseph Stalin, sobre a Grande Guerra Patriótica. Tudo que ele falou durante a guerra está aqui. Cada livro desse custa R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar os 3, tu ainda leva uma placa de presente de brinde. Opa. Querido Mauro Lopes, obrigado. Ó, para comprar, vai lá no seu canal no Instagram, isso, @Guerra Patriótica, é isso? Manda vai lá na @Guerra Patriótica, fala comigo lá, compra, já sai lindão. Melhor presente de Natal. Fechou. É isso aí. Comunista comemora Natal também, viu, gente? Claro. Aqui em casa não é Natal, aqui é dia do presente. E a Páscoa aqui é o dia do chocolate. Pitilo, você é uma figura. Grande abraço. Tamo junto. Obrigado, irmão. Abraço a todos. Tuas ordens. Obrigado.